Olá a todos, eu sou a Cândida Campos. Sejam bem-vindos ao programa O Segredo da Cândida. A minha convidada de hoje, Sofia Fernandes. É bióloga, formadora, coach em desenvolvimento pessoal, com especialidade em inteligência emocional, em jovens e adultos, e muito mais áreas que durante esta conversa vamos conhecer melhor. Como é que te sentes? Esta música diz-me muito. Ela é de um filme que eu aprecio, que é O Gladiador, e há uma frase nesse filme que me ficou, que é: o que fazemos na vida é o eco da nossa eternidade. Frase essa muito usada pelo meu irmão, que agora já há uns anos é uma estrelinha que me guia lá de cima, e então esta música é como se fosse uma diretriz na minha vida. Portanto, foi a música que me levou a um desenvolvimento pessoal interno. Eu sempre, desde pequena, haviam duas coisas que me apaixonavam, digamos assim: a dança e toda a parte da natureza. A dança fez parte da minha vida também, mas não foi uma opção depois de seguir no sentido profissional, mas a biologia sim. Quando eu tive de chegar ao 9º ano e perceber qual é que era a área que eu ia escolher para o secundário, eu já ia direcionada que tinha de ser a área de ciências, porque aquilo que eu queria era tirar biologia. Portanto, foi daquelas certezas internas que me veio desde cedo. E foi um sonho que eu concretizei, claro. E depois quiseste exercer essa tua profissão? Quanto tempo? Sim, portanto, eu durante 6 anos trabalhei na área da biologia, portanto, em projetos de educação ambiental também, de estudos comportamentais, muito envolvida também em questões da natureza, da observação. Depois envolvíamos também as pessoas nesses projetos para ficarem a conhecer, no fundo, para passar aquela mensagem que todos nós temos uma responsabilidade e um impacto ambiental, não é? E que aquilo que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia vai ter um impacto muito grande nos nossos ecossistemas. Portanto, as nossas escolhas também vão impactar os nossos ecossistemas. Então, durante 6 anos, trabalhei muito em volta disso. Colaborei com um sítio aqui perto, que foi a Tapada Nacional de Mafra. Cheguei lá a fazer visitas para grupos também nesse sentido. Um sítio que eu adoro. E foi um percurso muito interessante, até depois fazer a transição para a área do desenvolvimento pessoal. Mas é uma linguagem que isso não estava muito na consciência das pessoas que partilhas dessa mesma opinião? Recordo-me, o exemplo ali da Tapada, estava eu e ouço alguém chamar o meu nome: Sofia, é a Sofia? E eu disse assim: sou. Olhei para a senhora, disse sim. Tive a semana inteira a ouvir falar de si. O meu filho gostou tanto daquilo que aprendeu, saiu daqui com uma missão de ser um soldado da floresta, que vem nos ensinar a importância de preservarmos e que a partir de casa também podemos ajudar a natureza e a minimizar os impactos, que eu tive de vir cá conhecê-la. Ou seja, nesse dia eu plantei uma semente, e essa semente vai ser continuada. Portanto, é muito importante, de facto, despertar esse acordar, no fundo, de que em tudo à nossa volta interage connosco. Internamente, eles já estão ali com talvez mentes mais limpas e mais puras, não é? Sim. Menos filtros ativos, menos bagagem de vida, não é? Comparativamente connosco, que vamos guardando memórias das nossas experiências, sejam elas boas ou menos boas, de acordo com o significado que vamos dando. Claro. E essas mesmas experiências podem ter um impacto, digamos, positivo ou menos positivo nas nossas escolhas ou decisões. E, de facto, os jovens, eles têm habilidades extraordinárias. Eu via nesses jovens que às vezes era fácil captar a atenção deles, levá-los a perceber que, ok, não estou aqui só porque tenho uns animais que mais cedo ou mais tarde vou encontrá-los por ali, ou porque eu até, se fosse preciso, lhes chamava a atenção para a importância de haver folhas secas no chão e o ciclo que podia nascer a partir daí e o impacto que tinha se nós removêssemos a totalidade para pôr aquilo tudo bonito como um jardim, ou se aproveitássemos o próprio material da natureza para ele fazer a sua magia, porque todos os seres têm uma função e estão interligados entre eles. E eles entendiam isso. E eles também têm uma sensibilidade muito interessante. Os jovens têm essa sensibilidade e, uma vez captando essa parte deles, eles entendem, mas com uma naturalidade, como nós as duas estamos aqui a conversar.
Às vezes eu acho, e pode ser uma crença minha, não é? Que pensamos que é muito difícil comunicar com eles ou que eles não vão ligar. Eu acho que depende da maneira como comunicamos e como lhes tocamos a eles. Então agora leva-me para outra questão que eu acho muito interessante, porque de facto falaste com paixão daquilo que era a tua carreira. Não é porque podias ter um curso em que eu não me revejo neste curso e por isso mudei, que é o que acontece a muitas pessoas, é normal, não é? Porque havia sempre o cuidado da tua geração, que era os pais, cuidado era dar um curso aos filhos, casa, o curso para toda a vida, não é? E depois, pronto, mas havia pessoas que depois, ao longo, e têm-nos mostrado isso, que vão mudando porque começam a encontrar-se a sua própria verdade e há isso. Agora, tu até que te sentes realizada por aquilo que descreves e feliz que aquilo que fazias, entras para outra área que também tem a ver, porque és formadora, mas na área do desenvolvimento pessoal e, sobretudo, começas pelo desenvolvimento pessoal. O que é que te levou a fazeres isso? Isso é um acrescentar valor àquilo que já tinhas ou porque eram áreas que também querias explorar? Olha, antes de responder essa pergunta, vou só dizer uma coisa que eu acho que é muito importante. Os meus pais deram-me liberdade total de eu escolher o curso. E uma das coisas que eu sempre disse lá em casa era: eu vou para a universidade, mas tenho que tirar uma coisa que eu gosto. Porque ir para lá, queimar o vosso dinheiro e perder o meu tempo, isso não. Portanto, há que investir numa coisa que eu gosto. Portanto, tudo aquilo que eu fiz até esse momento... Que tu deixas isso como mensagem às pessoas. Exatamente, deixo esta mensagem, é importante. Se tivesse corrido mal, pelo menos eu tinha tido a experiência da minha escolha. O que é que acontece quando às vezes somos exageradamente influenciados, por mais que isso seja feito com amor? É que depois, se a coisa corre mal, nós não vamos assumir a nossa responsabilidade e mais facilmente pomos a responsabilidade no outro. Claro. Eu fui porque tu me disseste, correu mal porque eu segui a tua vontade e não a minha. E isso também não vai levar a algo construtivo logo assim de imediato. Agora, o que é que me fez fazer essa transição, não é? Lá está, o episódio que há pouco eu te falei, no início com aquela música. A vida apresentou-me com uma situação desafiadora, não é? Lidar com a partida física do meu irmão, e isso foi um momento muito desafiador para mim. Então, a certa altura, eu comecei por sentir necessidade de procurar algo mais que me ajudasse a me encontrar a mim no meio de toda aquela imensidão e turbilhões de emoções que estava para ali a sentir. Quando eu entro no desenvolvimento pessoal, eu entro para mim, em busca de ferramentas para mim, para lidar com algo que eu não sabia pôr em palavras, mas internamente sabia que tinha qualquer coisa para fazer com aquilo. E foi quando eu começo a experienciar isso que eu descubro que há uma magia cá dentro que se chama autoconhecimento. Ok, foi iniciado por uma situação desafiadora, não tem de ser assim com toda a gente, qualquer pessoa pode escolher autoconhecer sem ser por um motivo de dor. Eu apenas transformei essa dor em autoconhecimento e acabei por descobrir uma nova vocação e pensei, por que não aproveitar aquilo que eu já tenho da biologia e que foi bom para mim, juntar isto a poder também ajudar outras pessoas nesse seu processo de autoconhecimento, que acho que é a base de tudo. De qualquer empoderamento que nós podemos ter na vida é com base nos conhecermos a nós. Sem dúvida. E então, aí começaste logo, isso foi... estás nessa área já há quanto tempo, Sofia? Eu fiz transição de carreira no finais de 2015, inícios de 2016. Sim. E levou-te depois esta parte para a especialidade da inteligência emocional? Sim, inteligência emocional foi uma das ferramentas que eu também fui tirar, porque normalmente vamos fazendo coisas, depois há uma que nos toca a campainha, é mesmo isto, não é? Chamaram-me várias, desde ferramentas que envolvem, por exemplo, o movimento do corpo, o trabalho da expressão corporal, da nossa fisiologia, que também é muito importante, porque às vezes nós temos determinadas coisas que ficam em nós e que nós nem sequer percebemos porque é que aquela postura é uma postura
que nós temos com muita regularidade. E às vezes é interessante quando passamos a estudar essa nossa parte da fisiologia e descobrimos que por trás está o quê? Alguma emoção, algum padrão, alguma crença, alguma ideia que nós temos e que faz com que o corpo manifeste aquela determinada postura. Fiz programação neurolinguística, porque também acho que é uma ferramenta espetacular para entender aqui como é que é o nosso funcionamento da nossa comunicação interna, e claro que a inteligência emocional também me fez muito sentido, principalmente porque traz inteligência às nossas emoções. Qual é o impacto que o silêncio emocional tem na fisiologia e no corpo? Eu costumo dizer que se queremos ter saúde emocional, precisamos de falar, dar voz, exprimir aquilo que sentimos. O silêncio emocional pode ser bom, pode ser construtivo ou pode ser destrutivo. Destrutivo no sentido de eu calmo tanto que começo a engolir tudo, não valido aquilo que sinto, e das duas uma, ou consigo atenuar isso e fica retido no meu corpo, e ao longo do tempo nota-se na expressão das pessoas, não tem uma postura aberta, tem uma postura muito mais fechada. Eu até costumo dizer que as linhas do rosto também dizem muito sobre a pessoa. Há pessoas que, quando nós olhamos para elas à medida que vão envelhecendo, têm linhas muito carregadas, e quando vamos conhecer essas pessoas percebemos que têm histórias de vida muito pesadas, de que guardaram muita coisa, o chamado fardo. Sim, sim. Isto é meu e eu tenho que carregar isto até ao fim dos meus dias comigo, e se calhar não tem de ser assim, se calhar a pessoa não sabia e desconhecia que podia ir libertando algumas coisas pelo meio, não é? Quantas pessoas é que falam, Cândida, abertamente daquilo que sentem? Quantas pessoas é que dizem que, ou assumem que têm raiva durante o dia, ou que se zangam, porque para algumas pessoas raiva é uma palavra muito forte. Quantas pessoas assumem que têm medo, inseguranças? Quantas pessoas percebem o que é que as faz sentir tristes ou felizes? Há pessoas que nem sequer sabem o que é que gostam, não é? Tanta crença que nós trazemos desde pequeninos até crescidos, e muito do silêncio emocional está no guardar, no esconder, naquilo que eu não quero ver e não quero que os outros também vejam. Por vezes também se encontra essa sombra nesse silêncio. Às vezes pergunto, então como está? Estou bem, mas depois nota-se na cara da pessoa que não está, não é? Entre aquilo que eu ou quero... então vai-se andando. Vai-se andando, o mais ou menos. O assim. Eu costumo perguntar, vai andando aonde? Olha, se for bom eu quero ir consigo, se não for eu prefiro ficar. Exatamente. Olha, e nós agora íamos ficar aqui, também numa conversa, e vamos continuar, mas numa rádio a música é fundamental. Sim. E ia-te perguntar qual é a tua segunda opção musical que nos vais oferecer agora. Pode ser aquela dos Enigma. Retomamos a conversa com Sofia Fernandes, hoje a minha convidada especial no Segredo da Cândida. Olha, Sofia, estávamos aqui a falar num tema que eu acho extraordinário, que é a inteligência emocional. Aliás, todos os temas são extraordinários, mas efetivamente, porque eles envolvem muito, está muito associado às emoções. E hoje o que é que uma pessoa é? Quando as pessoas ouvem falar em emoções, pensam sempre em emoções só negativas, a tristeza, a dor e tudo, não é? E não é só, as emoções é um todo. Fala melhor, por favor, porque é muito bom as pessoas entender, e sobretudo nesta altura que estamos a ver, é sempre. Mas como estamos neste momento muito importante de viver nas nossas vidas, com os isolamentos que se vive, com tudo que está a acontecer, como é que tu achas que efetivamente as pessoas te podes ajudar com o teu conhecimento, com a tua sabedoria? O trabalho é que estás a fazer para estas pessoas poder ajudá-las? Olha, em primeiro lugar, as emoções, elas não são boas nem são más, elas são o que são. Elas são gatilhos de ação, é algo que biologicamente faz parte de nós, portanto não vamos deixar de ter emoções, podemos pô-las construtivamente, digamos assim, a trabalhar para nós. O medo, por exemplo, ele tem uma funcionalidade positiva, ele tem uma intenção positiva. O que acontece é que ele, como tem uma intensidade alta e é pouco agradável de sentir, a tendência é, eu não quero isto. E quanto mais nós rejeitamos esse sentir, também vamos ficar sem conhecer o outro lado. Qual é o lado bom de eu ter medo neste determinado contexto? E como é que eu posso usar isso construtivamente a meu favor? Então a inteligência emocional, ela trabalha
o nosso autoconhecimento das nossas emoções, aprendemos também a trabalhar um reenquadramento emocional, porque nós temos uma história emocional desde pequenos até agora e existem por vezes mais do que uma emoção que se torna o nosso calcanhar daqueles ao longo da vida e que por mais que vá variando os contextos, aquela emoção aparece muitas vezes. Ficar a conhecer isso é uma mais-valia. Para quê? Para o meu autoconhecimento, para saber como posso reenquadrar isso de uma maneira construtiva, para aceitar que sou um ser que tem emoções, que tem um corpo emocional, que esse mesmo corpo emocional vai mexer com a fisiologia do meu corpo e porque tem pensamentos ou crenças associadas. Isto porque um sentimento ou uma emoção é um produto final daquilo que nós pensamos. Então, às vezes, é interessante desmontar este circuito e entender o que é que estava na raiz que despoltou todo esse circuito. Porquê? Porque isto vai mexer muito com a nossa biologia. Mexe com o nosso sistema nervoso central, mexe com as nossas hormonas, com a parte bioquímica, neurológica, com tudo o nosso corpo. Então, como é que eu ando a tratar emocionalmente o meu corpo físico? Que tipo de emoções e de desgaste é que eu lhe dou? Como é que esta máquina tem andado a trabalhar ao longo deste tempo? Não é? De acordo com aquilo que eu estou a sentir. Então também aprendemos a parte da gestão emocional. Porquê? Hoje em dia fala-se muito de liderança. Se eu não sei ser líder de mim e da minha vida, como é que eu vou saber liderar as outras pessoas? Como é que eu posso desenvolver a habilidade da empatia e ser verdadeiramente empático com alguém se eu não sou comigo em primeiro lugar? Se eu não aprendo a reconhecer as minhas emoções e a geri-las, como é que eu posso reconhecer no outro e ajudar o outro a alterar o estado? Não é abafar as emoções, é reconhecê-las, não é? Reconhecê-las. Saber como é que eu vou... Exatamente. Aqueles clichês de um homem não chora, não podes dizer tudo aquilo que pensas, não podes mostrar aquilo que sentes, só os fracos é que mostram o que sentem e os fortes não precisam disso. Isto são convicções que ainda se apanham nos dias de hoje e que têm um impacto brutal naquilo que as pessoas vão guardar para si em prol de uma imagem de requisitos que elas constroem ao nível da sua identidade e que com isso acham que têm de estar ali perante aquela pessoa, perante aquele contexto profissional, perante seja qual for. Sofia, então, mas olha, em função disso que estás a dizer e da importância que isso é, seria bom também começar logo nos jovens. Sim, sim. Principalmente na nossa adolescência também é importante, desde pequenos. Mas também... trabalhas nisso também com jovens ou só com adultos? Não, também trabalho com jovens, também. Pois, também. Ótimo. Até porque tem uma vantagem, repara, o nosso cérebro, ele desenvolve-se até aos 21 anos. Ali durante o período da adolescência, se nós pensarmos em nós, as hormonas aos rubros, sentíamos a vida intensamente, ou era tudo muito bom ou era tudo muito mau. É muito interessante, às vezes, ensinarmos isto aos jovens desde cedo. Às vezes os pais dizem-me: Sofia, o meu filho está indeciso, o meu filho não sabe o que é que quer seguir. E às vezes o que está por trás é uma grande confusão emocional, porque se eu tenho de tomar uma decisão, primeiro também preciso saber o que é que eu sinto acerca disto. E às vezes nós não estamos habituados a parar para analisar aquilo que sentimos, porque estamos um bocadinho formatados para intelectualmente nos desenvolvermos muito e para sentir menos. Só que nós não conseguimos controlar aquela partezinha do nosso cérebro, a nossa amiga amígdala, e ela vai impulsionar aquilo que tem para impulsionar. Faz parte de nós, faz parte da nossa constituição. E os jovens, eles compreendem isto muito rápido. Nos grupos que eu tenho com os jovens, eles muitas vezes me dizem: ai, que bom poder falar das minhas emoções, e é tão bom saber que há pessoas que pensam e têm as mesmas situações que eu. Exatamente. E que eu não estou sozinho ou sozinha a sentir isto. E isto, parecendo que não, é poderoso. Porque é precisamente nessas idades que muitas vezes nos achamos descontextualizados do mundo. Exatamente. E está a preparar o futuro, não é? No fundo é como se estivesse ali a preparar o terreno
futuro, porque depois já... Então, mas e tu fazes isso como? Tens uma escola, tens uma plataforma, agora será online, possivelmente, não sei, como é que tu fazes isso? É uma plataforma, uma academia? Eu sou coordenadora do projeto Academia Checking Up. Portanto, a Checking Up é uma empresa que trabalha desenvolvimento pessoal, coaching e PNL também. E temos a vertente da academia, onde é a parte que trabalha aos jovens. Como é que nós trabalhamos? Agora, de momento, como disseste e muito bem, estamos online, não é? Porque com esta situação também nós nos reinventamos. E tem o seu lado bom também, porque já temos pessoas até de Moçambique a fazerem sessões connosco. Portanto, qualquer pessoa do mundo pode vir. Estou a trabalhar também em grupo, porque o poder do trabalho de grupo é muito interessante, porque eles conseguem se identificar uns com os outros, com os desafios, é muito bom fazer uma coisa e inspira o outro que quer desenvolver a mesma coisa e vice-versa. E a partilha, e principalmente aquilo que eu tenho nos meus grupos é a genuinidade deles serem eles, de saberem que as ideias deles vão ser aceites, vão ser respeitadas, por mais que haja ali alguém que não pense da mesma maneira. E outra coisa muito importante que eles aprendem ali é que não há erro, há feedback. Um erro não é nada mais, nada menos do que uma tentativa que eu fiz para chegar a algum lado. Se funcionar, muito bem. Se não funcionou, o que é que eu preciso de ajustar para melhorar? E trabalhar as emoções nestas idades é meio caminho andado. Eles dizem muitas vezes: é tão bom perceber como é que eu posso gerir as minhas emoções, é tão bom perceber que eu posso usá-las construtivamente. Pois, porque essas ajudas, a partir do momento em que descobre, a pessoa faz no seu autoconhecimento, não é? Pode trabalhar consigo própria, não é? Pode, e depois começam a perceber porque é que eu tive aquela atitude, porque é que eu respondi assim, o que é que aquela pessoa me disse e que mexeu em mim e que fez com que eu respondesse torto, afinal eu não tinha até necessidade daquilo. É muito interessante porque eu costumo dizer que eles fazem pipocas aqui no cérebro com muita facilidade. Pois, sem dúvida. Não temos... Então, e diz-me uma coisa, Sofia, tens o site ou como é que as pessoas, se quiserem contatar e querem saber mais detalhadamente, como é que fazes isso? Portanto, temos o site, não é? No www.checkingup.com. Tem a página de Facebook que, se colocarem Academia de Checking Up, encontram, e também Instagram, Academia de Checking Up. As redes sociais. Sim. E a partir de hoje também temos a Rádio Ava, porque esta entrevista irá estar nas páginas, como disse, todas nas nossas redes sociais, Instagram, e depois o podcast também irá ser posto também nas nossas redes sociais. E diz, novos cursos e novos projetos. Sendo uma pessoa que está aqui sempre em plano, sempre de mudanças e de fazer, e também tem que ser, ainda bem. Sim. Nós estamos sempre em crescimento, não é? É verdade. O que é que tu tens aí a pensar, novos projetos? Estás além da academia, estás como coordenadora disso, estás a pensar em novos projetos? Olha, para além de gostar imenso do que faço da academia, não é? Das sessões que faço com os jovens, tenho também a parte da inteligência emocional para os adultos, que é um mundo que eu também gosto, de ajudar as pessoas nesse sentido. Tenho cursos, portanto tenho já aí um curso já este mês, que é dia 16 de fevereiro às 19h30, em formato pós-laboral. Um curso onde as pessoas vão aprender a parte da inteligência emocional, portanto a fusão da biologia com a inteligência emocional, como é que estas duas partes de nós, o nosso corpo e as nossas emoções trabalham e como é que nós podemos com isso construir a nossa liderança emocional. Portanto, são 12 horas onde as pessoas, a partir do conforto da sua casa, podem trabalhar consigo mesmas. Que eu acho que isto é encantador, não é? Eu tenho o meu espaço seguro na minha casa, onde eu posso investir na pessoa mais importante, que sou eu. Não é? Exatamente. E depois também tens sessões individuais? Sim. Fazes as sessões individuais? As sessões individuais também são personalizadas àquilo que a pessoa quer. Não é? Alguém tem um determinado desafio que quer ultrapassar individualmente, por sessões pode fazê-lo. Ou
simplesmente porque quer desenvolver alguma habilidade ou atingir algum objetivo na sua vida. Depois fazes ali a sessão de coaching com a própria coisa. E tenho uma coisa também que é um blog. Agora há pouco tempo comecei, no ano passado, lancei o blog Sofia Fernandes Biologia Emocional, onde eu falo muito acerca desta temática. Portanto, podem-me seguir pelo blog, podem-me seguir na página do Facebook Sofia Fernandes Biologia Emocional e encontram também lá as publicações dos meus cursos, workshops neste sentido e também das publicações do meu blog. Ótimo, então informações não faltam, não é? Quem quiser encontrar, porque antigamente fazias isso, agora não, porque é uma data, é um período mesmo exclusivo de estar não é isolamento, agora falta uma expressão, mas isto... De estarmos de quarentena? Quarentena, pronto. Como eu não é uma coisa que me agrade, a mente tem sempre a tendência a não fazer estes registros, não é? Alivia sempre essas coisas, mas de qualquer das maneiras também, quando não é, se faltar à vida normalidade, tu também fazes a parte presencial. Sim, eu também faço presencial. É importante, não é, Sofia? A parte presencial. Eu gosto das duas maneiras. Antes do primeiro confinamento, da primeira quarentena era a palavra que eu do ano passado, eu confesso que até eu ultrapassei uma crença. Eu fazia só presencialmente e aquilo que eu extraí foi, olha, tens um mundo online e tenho tido uma experiência muito interessante, como já tive no Brasil, sem sair de casa e a fazer atividades através do Zoom, e as pessoas gostam de receber e procuram, porque eles também gostam muito da parte do autoconhecimento, têm muita curiosidade. E nós conseguimos na mesma chegar às pessoas, portanto não é só o facto de estarmos presencialmente, não é? Agora, já me aconteceu estar presencialmente e ter na mesma a funcionar o online, para aqueles que não podem estar fisicamente presentes ou porque são de longe. Imagina que eu tenho alguém do norte e eu estou a fazer uma ação em Lisboa. Essa pessoa pode usufruir a partir do Zoom, está ligado àquela hora e assiste à formação em direto. E os outros que estão presencialmente também. A mobilização é isto mesmo. Foi o que nos aconteceu connosco, sendo um homem da rádio, de toda a vida de rádio e de televisão, quando ele decidiu há 7 anos apostar numa rádio online e hoje está aqui em toda a parte do mundo, somos ouvidos por toda a parte do mundo, não há uma questão de, olha, agora perdeu o sinal, não, desde que tenha a internet, inclusive ligando ao Bluetooth no carro, tu tendo a aplicação, depois isto tudo está sempre em sintonia, estás sempre... E lá está, esta entrevista vai, por isso é que eu digo, vai para o mundo. Esta entrevista vai para o mundo e ainda bem, porque quanto mais nós expandimos, mais ajudamos de facto para um mundo melhor, não é verdade? Exatamente. Olha, Sofia, tínhamos tanta coisa para falar nisto, não é? Este é um tema tão interessante, mas também não quer dizer que seja limitada a esta entrevista. Poderá, quem sabe, futuramente voltares aqui ou até voltares com as tuas rúbricas especiais, porque de facto é uma ajuda. Acho que o mundo é isto, o ser humano é fantástico, o ser humano é o melhor capital e hoje com estas mudanças todas, felizmente ele está a ser valorizado, a própria pessoa está-se a valorizar como ser e não com a palavra ter, porque era muito isso que de facto o foco estava. Mas o mundo, como diz, às vezes a vida traz-nos isto, tal como é maravilhoso, às vezes não são escolhas, mas há um coletivo. Sim. E esse coletivo geral está-nos aqui a levar-nos para novas experiências, novos conhecimentos, e a forma como as pessoas interagem umas com as outras, de uma maneira ou de outra, estamos a construir um mundo melhor, que no fundo, acho que é essa a tua realização quando vês que tu contribuíste para um ser, ou para mesmo junto dos teus jovens ou dos adultos, quando vês que contribuíste para um bem-estar e para outra forma dessa pessoa se sentir na vida, correto? Sim, no fundo é elas perceberem que existe um mundo de possibilidades. Às vezes nós limitamos-nos por coisas
e não há necessidade disso, porque existe sempre a possibilidade de criar e voltar a criar novamente algo que tem um para quê, o propósito maior, o nosso propósito maior, e isso é fundamental, porque é isso que nos vai pôr em movimento para chegarmos aonde nós queremos. E principalmente deixar uma mensagem de que eu sinto determinadas emoções, mas eu não sou essas emoções. E isto é muito importante. As pessoas registarem só esta frase. Se ficarem com esta frase, então eu também já deixei aqui uma sementinha. Eu sinto uma determinada emoção, mas eu não sou essa emoção. Porque a partir do momento em que eu não assumo isso como uma identidade, eu abro mão a poder usufruir dela de uma maneira mais construtiva. Repete novamente onde é que as pessoas te podem encontrar. Qual é a academia? És a coordenadora da academia? Sim, Academia de Checking Up. Portanto, tanto no Facebook como no Instagram, se colocarem Academia de Checking Up, encontram-me. Se quiserem também seguir-me na parte da Biologia Emocional, no Facebook, Sofia Fernandes Biologia Emocional, encontram-me. O meu blog é Sofia Fernandes Biologia Emocional, também me encontram por aí. E temos o nosso site, www.checkingup.com. Ou seja, nós encontramos-te em qualquer lado, desde que... Exatamente. Estou à distância de um clique. À distância daqui, é que a verdadeira distância do clique. Olha, eu tenho uma coisa a dizer-te, Sofia. A nossa entrevista está quase aqui não a chegar ao fim, porque não há fim, nunca há fim. Mas há tempos para cumprir na rádio e nem em todo lado temos isso. Eu quero-te agradecer muito, estou muito grata por partilhares e vires partilhar de facto um tema tão importante como a inteligência emocional, mas ao escolher viver a verdade podemos fazer novas escolhas, como dizias, para esse verdadeiro, com o que sentes e como mereces viver a tua vida, não é? Porque o merecimento tem que estar sempre presente na vida das pessoas e muitas vezes as pessoas nem pensam nisso, não pensam que merecem de facto viver um cada vez melhor. E vão vivendo, e é muito importante hoje puxá-las um bocadinho, sentir o merecimento que elas têm em viver, como tu dizes, não saber ser, a verdade dela não é emoção, não é? Exatamente. Agora, eu tenho por hábito perguntar aos meus convidados o seguinte: eu gosto muito de mensagens que às vezes nós recebemos sempre tantas mensagens ao longo do dia, eu sinto isso. Simplesmente estamos muito despertos, muito ocupados nas mentes, ocupadas com as tarefas, com muita coisa e a mensagem, muitas vezes eu questiono, ela chega até nós por uma forma, muitas vezes, da nossa da intuição. Qual a maneira? Ou as coisas são tão postas, às vezes, à nossa frente e nós não a vimos. Ou então, pela intuição, ou então, às vezes, vêm estas coisas que nos faz despertar mais. E isso, por isso, sou uma apaixonada por livros, por literatura, por cartas, e as cartas têm um significado muito importante para mim. Eu tenho aqui à minha frente um baralho de cartas, foi este que eu escolhi hoje, que eu acho maravilhoso. Vou-te passar... através da cor, através das figuras, tem cor e por trás tem uma mensagem, por isso escolhe uma imagem, escolhe algo que te sentes, que o teu coração te diga, é esta, e aleatoriamente. Então, e depois se quiseres partilhar comigo e com todos os ouvintes do programa O Segredo da Cândida. Olha que engraçado, para já foi esta imagem, muito gira. Depois, o que é que diz aqui? Pacífico. Eu sou um ser de paz, esta é a minha verdadeira natureza. A paz é fruto das minhas próprias escolhas. Quando presto atenção às minhas atitudes, de forma a não criar ondas de sentimentos negativos que me tiram a mim e ao outro de uma posição de estabilidade, então experimento uma duradoura paz interior. Perfeito, não é? É sempre perfeito, não é? Vem mesmo de encontro àquilo que foi falado aqui. Se tu ouvires as entrevistas, é o que todos os meus convidados dizem, de uma maneira ou de outra, com mensagens diferentes, e cada pessoa tem a sua história, não é? Elas dizem que isto é de facto a mensagem que é. Então é essa mensagem que eu quero que tu leves, além desta agradável conversa que tivemos, deste bocadinho que deste a oportunidade de conhecer melhor a Sofia Fernandes, de conhecer o teu trabalho, como é que as pessoas muitas vezes fazem escolhas
não porque são descontentes ou porque de facto a ti houve um desafio aí, foi um encontro contigo e depois queres partilhar para o mundo. Exatamente. Espero que esse mundo seja cada vez maior, porque todos nós temos também uma grande responsabilidade, é de fazer escolhas onde possamos de uma certa forma contribuir com as mensagens, com aquilo que nós dizemos, para de que uma ou duas se faça daí uma rede para de facto entrarmos naquilo que nós merecemos, que é um mundo melhor. Muito obrigada, grata de coração. Não te posso dar o abraço, abraçamos-nos dos olhos. Eu vou-te dizer uma frase que o Paulo Azevedo usa, que eu acho muito gira: não são precisas mãos para abraçar um coração. Portanto, sente-te abraçada, Cândida. Muito obrigada pela tua presença. Obrigado, eu. E então agora eu perguntar-te novamente qual é o segredo da música que tu tens agora para terminarmos o programa. Então, a Lindsay Starling tem a Spontaneous Me, que eu acho que é uma música lindíssima, ao som do violino, e que esta mensagem é para que as pessoas sejam cada vez mais elas próprias e libertem a espontaneidade simplesmente de ser, porque sem dúvida que assim vão estar cada vez mais perto da sua melhor versão. Rádio Ave.